Bom dia a todos. Continuando o nosso estudo de funções de várias variáveis, hoje a gente vai falar sobre a derivação implícita de uma função de várias variáveis. E, bom, como sempre, a gente vai começar com uma função de duas variáveis. Bom, consideremos uma função de duas variáveis z igual a f de xy. Notação que a gente usa bastante no curso. Bom, se a gente assumindo que 0 é um valor na imagem, da f, nós temos uma equação do tipo f de xy igual a 0. Então, nesse caso, nós temos a curva de nível f de xy igual a 0, que está contida no plano horizontal z igual a 0. Ou seja, né, a gente também chama isso de o plano xy. E, olhando para a função nesse plano, podemos escrever f de xy colocando uma de suas variáveis x ou y em função da outra. E vice-versa. Bom, essa relação estabelece uma independência na verdade, ela estabelece uma interdependência, porque uma vai depender da outra. Não explicitamente funcional entre os parâmetros x e y. O que você está dizendo, né? Está dizendo
que se a gente começa, tem uma função f de xy, que a gente pode igualar a zero, né? O zero está na sua imagem. Então, quando a gente olha para essa função no plano xy, ali a gente vai ter que essa função pode ser uma curva e pode ser, a gente pode expressar algebricamente uma variável em termos da outra. Não é sempre que isso acontece. A gente vai ver mais ou menos como fazer isso e quais são as condições. Na verdade, as condições, bom, eu vou falar isso daqui a pouco, mas as condições para que isso aconteça vai além do nosso curso. Então, as funções que a gente for trabalhar com a inversa ou escrevendo implicitamente, a gente vai assumir que a gente pode fazer essa escrita de uma variável independente agora em termos de outra. Bom, deixa eu fazer aqui um conhecido gráfico que a gente já viu nesse curso, que é o gráfico do seguinte, né? Esse aqui a gente tá, né? Z, X e Y. Bom, esse é o eixo Z. Esse é o eixo X. Esse é o eixo Y. Uma função que a gente já estudou o gráfico... Ai, show. Uma função que a gente já estudou o gráfico é dessa semi-esfera, né? Essa semi-esfera bom, vamos assumir, não sei, isso aqui é o ponto 3 e essa é a semi-esfera dada por 3 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. A gente viu esse exemplo bem lá no começo do nosso curso. Então, bom, quando z é igual a zero, né, a gente está no nosso plano xy e a gente está bem aqui. Então, o que diz o teorema, o que a gente está falando sobre funções implícitas, é que se a nossa f, né, essa aqui é a nossa f, se a nossa f for igual a zero, bom, a nossa equação, né, fica x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, aqui não era 3, aqui era 9. No exemplo que a gente tinha. Isso aqui igual a 9. Então, a gente consegue escrever o y aqui em função de x e o x em função de y. É isso que está dizendo, né, o que a gente está falando sobre derivação implícita. Bom, depois vai ajeitar. Bom, é isso, né? Se a gente consegue escrever a nossa equação como f de xy igual a zero, no plano xy, na nossa função de duas variáveis, em muitos casos, nos casos que a gente vai se concentrar, a gente consegue reescrever a nossa função aqui em termos, isolando o x, e aí a gente tem uma função de x que depende de y, ou isolando o y, a gente vai ter uma função de y que depende de x. É isso que todas essas palavras significam. Bom, uma equação do tipo
f de x, y igual a zero, pode corresponder ao gráfico de uma curva, como é nesse caso, que a gente tem essa circunferência aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. E do mesmo modo, se a gente tomar uma função de 3 variáveis, essa equação, né, se a gente tem o zero na imagem dessa função e a gente igualar essa função a zero, isso aqui pode ser o gráfico de uma superfície bom, em R3. Nem sempre isso acontece, como eu venho frisando, mas a gente vai se concentrar no caso que sim. Vamos ver alguns exemplos. O primeiro, se a gente considera f de xy igual a x vezes y menos 1 e se f de xy igual a zero, então a gente pode escrever o seguinte, né? Podemos definir a função y igual a 1 sobre x, né? Porque a gente vai ter aqui, deixa eu fazer só isso aqui, a mesma coisa aqui, x, y igual a 1. Então, isso implica, né, que x, y é igual a 1. Então, aqui fica, né, y igual a 1 sobre x, né, se x, assumindo que x é diferente de zero, ou a gente pode também escrever x igual a 1 sobre y, y diferente de zero. Um segundo exemplo é se a gente toma f de xy igual a y ao quadrado menos 2yx mais x ao quadrado menos 1, quando a nossa f de x, y é igual a zero, nós definimos implicitamente a função y igual a x mais 1. Bom, vamos ver se isso funciona. De fato, se a gente substitui, né, y como x mais 1 na nossa função, a gente vai ter x mais 1 ao quadrado menos 2x mais 1 x mais x ao quadrado menos 1. Isso aqui é igual, abrindo, né, os quadrados, x ao quadrado mais 2x mais 1 menos 2x ao quadrado menos 2x mais x ao quadrado menos 1. Bom, vamos ver. X ao quadrado se cancela com esses aqui, né? Esse com esse e com esse que é negativo, né? Eles se cancelam. Bom, menos 1 com mais 1. E mais 2 com menos 2. Então, o que a gente tem é a igualdade, né, aqui, igual a zero. Então,
implicitamente, quando a nossa f de x, y é igual a zero, a gente pode escrever que y é igual a x mais 1. Agora, vamos para um terceiro exemplo, que é f de xy igual a cosseno x mais cosseno y. Então, quando f de xy é igual a zero, isso não define nenhuma, não podemos definir nenhuma função, pois quando olhamos para o gráfico, né, da fxy igual a zero, que é em xy, as curvas formadas não são o gráfico de nenhuma função. Convido vocês a olharem o gráfico dessa função. Em xy, esse gráfico fica... bom, quando a gente olha em... quando a gente olha no R3, esse gráfico é meio parecido com... sabe aquelas caixas de ovo de papelão? Esse gráfico é bem parecido com essas caixas de ovos. Então, quando a gente olha só no ponto... nos eixos, né, x, y, a gente fica com... Bom, quando a gente olha para o gráfico dessa função f de xy, o que a gente vê é isso, né, que no plano xy é que a gente tem um reticulado e esse reticulado ele não define uma função, porque para cada um elemento no domínio, se a gente pega o domínio sendo os pontos em x, a nossa imagem vai ter, para cada elemento no domínio, a gente vai ter mais de uma imagem, e isso já não permite a gente definir uma função, e vice-versa, em y é a mesma coisa. Então, quando a gente olha, né, a f de xy no plano, essa f de xy no plano z igual a zero, né, a gente não consegue definir funções a partir dessa interseção. Então, a gente não consegue expressar x como uma função de y, nem y como uma função de x. Bom, então, em geral, nós dizemos, né, que a equação f de xy igual a zero define implicitamente a função y igual a f de x, bom, onde o x está variando, né? Esse é o domínio do x entre a e b. Se f de x, fzinha de x, isso aqui é igual a zero para esse domínio, né? Agora o domínio, como o y vai depender do x, então
a gente reduz o domínio que antes estava em R2 para um intervalo de R, que pode ser inclusive todo R. E do mesmo modo, é a equação f de x, y, z igual a zero, define implicitamente a função z, como f de x, y, para x, y agora, ela está no conjunto D, se f de x, y, fzinha, né, de x, y, isso for igual a zero, um x, y pertencente ao domínio, né? Bom, como eu disse antes, né, existem condições concretas para a gente poder definir implicitamente uma função a partir da f. Mas esse tema foge muito do contexto desse curso. A gente precisa falar de homomorfismo, de coisas sobre funções que fogem ao tema do curso. Vai um pouco além, é um curso mais de análise, um curso mais focado na parte matemática do que está acontecendo aqui. A gente então vai assumir que a gente pode... a gente só vai trabalhar com funções quando a gente for falar de funções implícitas, o cálculo diferencial de funções implícitas, a gente só vai trabalhar então com funções que a gente possa fazer isso sem, assim, né? Como a gente não sabe as condições, porque vai um pouco além do conhecimento que a gente vai ter no curso, quando der, ou quando aparecer em exercício, se aparecer em prova, se aparecer qualquer coisa para ser estudado, né, descrever implicitamente, calcular coisas implicitamente, todas essas funções que aparecerem vão ser possíveis de fazer esses cálculos. Vamos excluir as funções que a gente não pode tratá-las implicitamente, como a gente viu aqui nesse caso, né, do nosso terceiro exemplo. A gente não vai trabalhar com esse tipo de exemplo no curso. Vamos ficar apenas nos exemplos que a gente consegue manipular do jeito que requer essa parte da disciplina. Então, o que acontece aqui com essas funções que a gente consegue descrever implicitamente? Né? A gente está interessado em estudar o comportamento de funções definidas implicitamente. E para isso, precisamos falar de suas derivadas parciais. Bom, com estudar o comportamento é fazer o que a gente tem feito, né, até agora. Plano tangente, falar de diferenciabilidade, talvez, ou calcular algumas coisas sobre crescimento, entender o comportamento da função mesmo. Então, para isso, em muitos momentos a gente usa, né, as derivadas parciais. Então, para falar da derivada parcial de uma função implícita, a gente tem um teorema, que é o seguinte, né? Dadas funções
f, que é igual a f de x, y, né? Uma função de duas variáveis, e y igual a f de x, que a gente vai assumir que são diferenciáveis em um domínio D que está contido em R2 e no intervalo AB, respectivamente. Então, bom, seja f a função definida implicitamente por f de x, fzinho de x igual a zero, né? Bom, na verdade ela é definida pela nossa f de x, y, e isso significa, né, que f de x, f de x, fzinha de x igual a zero, como a gente viu aqui na observação que a gente fez antes. Então, né, isso aqui no intervalo, né, x está no intervalo de definição, não tem esse domínio. Então, o que a gente tem como é derivada, né, parcial dessa função? Então, a gente tem aqui derivada de y com relação a x, e lembra, né, que y é a nossa f de x. Isso aqui é igual a menos derivada da f com relação a x, derivada da f com relação a y. Essa fração aqui. Tudo isso calculado no ponto x, f de x, onde A, né, a gente tem esse domínio, A menor, o x está entre A e B. Bom, temos uma expressão interessante para calcular a derivada parcial de uma função que a gente consegue definir implicitamente. Vamos ver a prova desse teorema, que é bem rapidinha. Que é o seguinte, né? Se a gente toma para x nesse intervalo AB, a gente vai ter aqui nossa f de x, fzinha de x é igual a zero. Então, vamos fazer a derivada, ela é diferenciável, a gente assumiu que era diferenciável. Então, sua diferença, a diferencial total é, né, a nossa df é igual a df de x, dx, mais df dy, né, de y. E isso aqui é igual a zero, né, porque a gente sabe, tá assumindo isso. Então, se a nossa, assumir que isso aqui é diferente de zero, a gente vai ter, né, manipulando a expressão acima, que, bom, como um lado é zero, vou passar tudo pro isolar, né, fica df dy igual a menos df dx dx. Bom, mas isso aqui é equivalente se isso aqui está multiplicando, vai passar para cá dividindo, e se isso aqui está multiplicando, vai passar para cá dividindo. E é isso que eu vou fazer. Então, eu tenho dy que multiplica, bom, se quiser uma por parte, isso aqui é igual a menos df dx dx, isso aqui é df dy, e isso aqui é a mesma coisa aqui, dy
dx igual a menos df dx f dy, como a gente queria mostrar, né? Como dizia no teorema. Bom, e lembrando, isso aqui é zero quando a gente calcula, né, nesse ponto. Por isso que para simplificar a notação, não fiquei repetindo aqui, né, que isso aqui era tudo no ponto x, f de x, que aí, né, isso aqui é igual a zero. Então, essa é a prova, é super simples, né? Como vocês podem ver, é basicamente escrever o que a gente sabe e aplicar, né? A gente tem essa informação sobre a diferenciabilidade da f e da fzinha, então a gente só aplicou o que a gente sabia sobre diferenciabilidade e derivadas parciais. Bom, vamos a exemplos. Então, vamos aplicar esse teorema. O primeiro deles vamos tomar a f de x, y igual a x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, né? E a gente vai ver, né, como a gente pode escrever em nossa função implícita em f de x, y igual a 0. Isso é x ao quadrado mais y ao quadrado ou, né, igual, isso que é menos. Menos 1 igual a 0. Isolando o y, a gente tem aqui, isso é y, a gente pode escrever na nossa y como raiz de 1 menos x ao quadrado. Né? Então, temos aí a nossa variável que antes era independente y, que agora depende do valor de x, né? Escrevemos a função de y em função de x. Então, vamos calcular a derivada parcial de y com respeito a... Bom, antes de tudo, para não carregar notação, primeiro, né, quem é a nossa derivada parcial de f com respeito a x? Isso aqui é 2x. E quem é, né, a derivada de f com respeito a y? Isso aqui é 2y. Então, pelo teorema, a gente tem que du dx é igual, né, a menos df dx sobre df dy. E isso aqui é igual a, vamos lá, 2x sobre 2y. Isso aqui é igual a menos x sobre y, e ela existe quando y é diferente de zero. É quando ela vai fazer sentido. Bom, segundo exemplo. Se a gente considera f de xy igual a x ao cubo mais y cosseno x, e vamos supor, né, que y seja uma função implícita de x definida por f de x, y igual a 0. Então, bom, primeiro, a gente tem que df dx é igual a 3x
x ao quadrado menos y seno de x e df dy é igual a cosseno de x. Então, usando o teorema, a gente tem, né, que a nossa derivada de y com respeito a x é igual a menos, não vou repetir, vou só aplicar, a derivada de f com relação a x, que é 3x ao quadrado menos y seno de x, sobre cosseno de x. Mas, né, como y em função de x é a função dada por y é igual a x3 menos x ao cubo sobre cosseno de x. Basicamente escrevendo, né, f de x y igual a zero e isolando o y. Então, eu posso tentar pelo menos simplificar essa equação usando a expressão de y. Então, isso aqui é menos 3x2 menos x... Bom, aqui é menos x3, não fica mais. x3 sobre cosseno de x vezes seno de x cosseno de x. Então, para tirar essa fração daqui, o que eu faço é 3x ao quadrado cosseno de x mais x ao 3, x ao cubo, seno de x, tudo isso sobre cosseno ao quadrado de x. Bom, o que eu fiz, né? Fiz a nossa... definimos nossa função implícita, fizemos a sua derivada parcial e simplificamos, né? Como a gente tem que calcular, lembra aqui que isso aqui nesse ponto é x f de x, no teorema mesmo diz isso, né? É sobre esse ponto. Então, até para não ficar dúvidas. Então, o que eu fiz foi calcular sobre o ponto x, f de x. E o f de x, nesse caso, era essa expressão aqui. E resultou, né, que a nossa derivada parcial é dada por essa expressão. Bom, vamos para um terceiro exemplo. Se a gente considera f de xy igual a y ao quadrado menos 2yx mais x2 menos 1, né? A gente pode escrever aqui nossa derivada parcial de f com relação a x, que é, bom, menos 2y mais 2x e f com relação a y é igual a 2y menos 2x. Então, nossa dy dx, mesmo não sabendo quem é y, a gente consegue calcular a sua diferencial, né? Isso aqui é, bom, já aplicando o teorema, é df dx, então fica menos 2, não é menos, né? Pelo teorema, isso aqui é menos, menos 2y mais 2x sobre df dy, que é igual a 2y menos 2x. Mas a gente pode perceber que isso aqui é a mesma coisa que menos 2x menos 2y, tudo isso sobre 2x. Bom, posso ainda tirar o 2, né? Fica menos 2y, bom, x menos y, bom, na verdade,
y menos x, e aqui embaixo é 2y menos x. Então, a gente faz a simplificação e fica com menos 1, que é igual a 1. E essa é a nossa derivada parcial. Bom, uma observação é que só faz sentido calcular a derivada parcial de y dx se existir y igual a f de x, tal que f de x, fzinho de x, isso aqui é igual a 0. Por exemplo, se a gente tem f de x, y igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, quando f de x e y igual a 0, temos x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 0, e os pontos x, y que satisfazem, né? Que satisfazem essa equação são somente x igual, na verdade é um ponto só, é o ponto xy igual a 0, 0. Mas se a gente aplica o teorema anterior, o que a gente tem é o seguinte, né? Que df dx vai ser igual a 2x df dy vai ser igual a 2y, e o que a gente vai ter é que dy dx é igual a menos 2x sobre 2 y, né, que é df dx em cima e df dy embaixo. Isso aqui é igual a menos x, y, e y diferente de 0. Mas nesse caso, note que né, os únicos pontos que satisfazem a nossa função é quando x, y igual a 0, né? Então, particular, y igual a 0. Então, esse ponto sequer faz parte. Para isso existir, a gente está pedindo essa condição que sequer faz parte, né? Dessa curva de nível aqui, né? Da nossa f de xy igual a 0. Nesse caso, o y tem que ser igual a 0, quando a nossa f de xy é igual a 0. Bom, isso aqui, né, essa afirmação aqui, que só faz sentido calcular a derivada parcial se existir essa condição, ela é a própria condição do teorema. Só tem que verificar, quando for fazer o cálculo, se a condição do teorema é satisfeita. Bom, a gente pode, né, um outro ponto é que podemos estender este resultado para funções de 3 ou mais variáveis. Vamos ficar com
variáveis. Então, a gente tem o seguinte teorema. Seja f de x, y, z e z, que é igual a uma f de x, y, diferenciáveis em algum conjunto D de R3 e S de R2, né, quer dizer, são os domínios dessas funções, respectivamente. Bom, são os conjuntos onde elas são diferenciáveis, né? Então, a gente... Bom... Então, seja f a função tal que, né, nossa f de x, y, fzinha de x, y, isso aqui é igual a zero, que em S significa, né, que a nossa f é uma função implícita de x, y. Então, a gente tem o seguinte: a nossa derivada df dx vai ser igual a menos df grande dx sobre df dz no ponto, né, x, y, f de x, y. E a gente também tem a derivada de f com relação a y, isso aqui é igual a menos df dy sobre df parcial de f com relação a z no ponto, né, x, y e f de x, y. A gente tem essas duas derivadas parciais de uma função de 3 variáveis. Então, bom, e a gente tem que supor sempre, para isso fazer sentido, que a nossa f de derivada da f com relação a z seja diferente de zero. Bom, vamos aos exemplos. Primeiro, se a gente toma f de x, y, z igual a x ao cubo mais y ao cubo menos 3xz, então, se a gente tem, né, f de x, y, z igual a zero e definimos e seja a nossa z igual a f de x, y, dado implicitamente, basicamente basta só isolar o z, ficaria x ao cubo mais y ao cubo sobre menos 3x, né? Na verdade ficaria, não, x ao cubo mais y ao cubo sobre 3x. A gente vai ter, né, primeiro df com relação a x, isso aqui é igual a 3x2. df com relação a y, isso aqui é, bom, ainda falta aqui, falta um termo. 3x2 menos 3z. E df com relação a y, isso aqui é igual a 3y2. E df com relação a z é
menos 3x. Então, dz dx, aplicando já diretamente a fórmula, isso aqui é menos 3x, 2 menos 3z, tudo isso sobre df dz, que é menos 3x. Bom, vou cancelar esses menos, e a gente fica com x ao quadrado menos z sobre 3x. Também posso cancelar o 3, então eu fico com x ao quadrado menos z sobre x. E, de modo análogo, a gente tem, né, que derivada parcial de z com respeito a y é igual a 3y2, né, menos 3y2 sobre menos 3x. Bom, esse menos com menos se cancela e o 3 com 3 também. Então, a gente tem y ao quadrado sobre x. Então, eu preciso que x seja diferente de zero para que estas derivadas parciais existam. Bom, vamos ver um último exemplo nesse caso, que é f de x, y, z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z. Bom, a gente consegue, né, escrever implicitamente. Você tem z igual a menos x quadrado menos y ao quadrado. Bom, então o que a gente tem aqui, né? Derivada parcial de f com relação a x, aqui é 2x. Derivada parcial de f com relação a y, isso aqui é 2y. E a derivada de f com relação a z, a parcial, é igual a 1. Então, né, aplicando a nossa regra, a gente tem que dz com relação a x, isso aqui é menos df dx, que é menos 2x, sobre df dz, que é 1. Então, isso aqui é menos 2x. E a nossa dz, né, derivada parcial de z com relação a y, isso aqui é menos df dx, isso aqui, bom, df dy, que é igual a 2y, sobre dz, que é 1. Isso aqui é menos 2y. Bom, temos então nossos dois exemplos de aplicação, né, de aplicar esse teorema para calcular derivadas parciais de uma função implícita. E agora vamos passar para outro tema. Que são, né, as derivadas de ordem superior. Derivadas de ordem superior. Bom, se f é uma função, vamos começar com uma variável, né? Se f é uma função de duas variáveis, as suas derivadas parciais, né, a f de x e f de y, são funções de duas variáveis também. Então, a gente pode considerar, né? Então, podemos
considerar novamente suas derivadas parciais, né? F de x, agora eu vou derivar a nossa, derivando as nossas derivadas parciais, né? F de x com relação a x, né? Estou derivando, isso aqui já é uma função de duas variáveis, agora a gente vai fazer as derivadas parciais dessas funções. Então, a nossa f de x com relação a x, ela pode ser escrita, né, usando as notações que a gente já viu para diferencial, para derivada parcial, né? Isso é a mesma coisa que a derivada, né, fazer essa operação, a mesma coisa que a gente usar esse símbolo, se vocês se lembrarem da notação, de f de x, isso aqui a gente vai denotar desse jeito. Porque, né, a gente está derivando duas vezes a f com relação a x. Agora, f de x derivada com relação a y é a mesma coisa, né, que a gente usar essa notação. Ela vai ser a mais usada, comumente é a que aparece nos livros e tudo mais. E da mesma forma, f de y com relação a x é dx. Note que a ordem aqui embaixo é importante, porque você vai estar derivando diferente, né? Aqui você deriva primeiro com relação a x e depois com relação a y. E aqui você primeiro deriva a f com relação a y e depois o resultado disso você deriva com relação a x. E por último, nossa f de y derivado com relação a y, que é dy. Isso é dada por essa expressão. Então, temos, né, essas quatro derivadas parciais a partir de duas derivadas parciais de funções de segunda ordem. Não é muito mistério. Basicamente, uma vez que você sabe fazer a derivada parcial de uma função, você vai seguir fazendo a derivada parcial dessa função. Então, vamos ver um exemplo. Se a gente tem f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, então df dx vai ser igual a 2x. E, primeiro, né, nosso primeiro cálculo. E df dy é igual a 2y. Então, agora nossa... Bom, eu esqueci de mencionar aqui. Elas são chamadas, as derivadas são chamadas de derivadas parciais de segunda ordem, né? Porque eu estou derivando duas vezes. Então, agora a gente vai fazer a derivada parcial de segunda ordem da nossa f. Então, o que eu vou fazer é, né, fazer essa derivada. Bom, deixa eu usar a outra notação que é. Vou fazer agora, né, essa operação. E isso aqui é a mesma coisa de derivar 2x com relação a x. Isso aqui é igual a 2. E vamos continuar na frente. A nossa
derivada da nossa função com relação nossa primeira função aqui, df dx com relação a y. Isso aqui é a mesma coisa aqui, derivar 2x com relação a y, que é zero, né? Essa 2x não depende de y. E agora, fazer derivada parcial com respeito a x. Da nossa derivada da f com respeito a y. Isso aqui é a mesma coisa, né? Que fazer derivada parcial de x de 2y. O x não tem nenhum termo que envolva o x aqui, então isso aqui é zero. E por último, derivada com relação a respeito a y da nossa derivada parcial de f com respeito a y. Isso aqui é a mesma coisa que fazer a derivada de 2y, que é igual a 2. Nesse caso, né, a gente vê que as derivadas, elas se parecem, mas é coincidência, não é sempre assim. Na verdade, é para este exemplo. Então, vamos a um segundo exemplo, que é se eu considero f de xy igual a xy sobre x menos y. Então, vamos para o cálculo de suas derivadas de segunda ordem, começando com a derivada de primeira ordem. Então, df dx, isso aqui vai ser igual, bom, assumo que y é constante, do jeito que a gente sempre calcula a derivada parcial, e vou, né, derivar com relação a x. Então, isso aqui vai ser y, que multiplica o denominador, menos derivada com relação a x do denominador, vezes o numerador. Tudo isso sobre x menos y ao quadrado. Do mesmo modo, df dy, isso aqui vai ser igual a x, que multiplica x menos y, menos, agora a derivada do denominador com relação a y, que é menos 1, então aqui fica mais, xy. Tudo isso sobre x menos y ao quadrado. Agora, a segunda derivada. Eu vou calcular um termo e vou deixar os outros como exercício. Que eu vou calcular, então, df ao quadrado com relação a x, né? O que é isso aqui? Isso aqui não é a mesma coisa que df dx, na derivada duas vezes da f com relação a x. Então, vamos começar a derivar isso aqui, essa expressão, com relação a x. Bom, derivada do numerador com relação a x, né? Eu posso simplificar esse numerador e ele vai ser igual, né? Simplificar não, abrir a conta para a gente ficar claro a derivada parcial que a gente vai estar obtendo. É yx menos y ao quadrado menos xy, né? Isso aqui é tudo que está no numerador. Só abrir. É isso. Agora vamos derivar isso com relação a x. Isso vai ser y menos y menos y, porque, né, bom, isso aqui já se cancelaria, isso aqui é y ao quadrado, então, com relação a x, isso seria zero, então, o que eu ficaria aqui é com zero vezes o que está no denominador, menos, agora a derivada do que está no denominador,